Salmo 119, 105. A palavra de Deus diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Domingo passado nós fizemos aqui algo muito interessante aqui. Nós colocamos aquela pigmentação no copo. E aí, como é que aquela sujeira do copo saiu? Só com muita água. Só com muita água. Eu ouvi aqui que os jovens estão fazendo companheiros de fé, ou companheiros de jugo, alguma coisa assim, e um ao outro está estimulando ler a palavra de Deus. E muitas coisas já começaram a acontecer no meio deles. Amém? Então, quanto mais água, menos sujeira. Quanto mais palavra, menos pecado. Nós só podemos ser limpos pela palavra. Então, quando eu não permito a palavra entrar, a sujeira também não vai sair. E quem não é purificado pela água, será purificado pelo fogo. E o fogo tem poder de colocar a escória para dentro, a sujeira de dentro para fora. Queria nessa noite também dar uma palavra àquele que, os internautas, aqueles que nos acompanham, estão distantes e às vezes nos acompanham na internet, online. Enquanto o nosso culto está sendo transmitido online. Minha palavra é que Deus os abençoe nessa noite, que você possa ficar com a gente até o final desta palavra, e que no final de tudo, você possa entender o recado de Deus, e Deus transformar a sua vida, para que você possa ser parte da família dele. Deus está chamando hoje o seu povo para um compromisso mais sério. Queridos, há uma palavra que Deus falou ao meu coração nessa semana, e ela se encontra em 1 Samuel, abra a sua Bíblia, capítulo 3, diz assim: e o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia. Diga para o seu irmão, a palavra do Senhor era muito importante naquele dia. Diga, naquele dia. Você vai fazer um exercício comigo, porque você não vai dormir não. Diga, a palavra do Senhor era muito importante naqueles dias. Pergunta, por quê? Porque naquela época, naquele momento, não havia revelações de Deus. Não haviam revelações através dos profetas, não havia revelações através de homens, e eu vou explicar o porquê. E quando o altar está contaminado, quando o altar está rachado, quando aqueles que estão no altar não estão preparados para ser os agentes receptores da palavra revelada, Deus cessa a sua revelação. Deus para de falar. Quando Deus para de se manifestar através dos sonhos, através da visão, através das coisas sobrenaturais que acontecem, então é por isso que nós entendemos que a palavra é muito importante. Diga, a palavra é muito importante. A palavra que nós temos nas mãos é a palavra já revelada de Deus. A Bíblia diz que Deus fala de muitas formas aos pais pelos profetas nos últimos tempos, falou por Jesus, é o texto de Hebreus capítulo, se eu não me engano, 12 ou 13, olha, deu branco agora, não era o texto que eu tinha pensado, mas a Bíblia diz que o Senhor falou aos pais pelos profetas, e nos últimos tempos falou por Jesus. Jesus foi, Hebreus 1, a palavra revelada de Deus aos homens. Mas quando a revelação sobrenatural, eu creio que Deus pode falar através de um sonho, de uma visão, de uma revelação, e isso pode acontecer enquanto você estiver dormindo, aqui na igreja, em oração, em qualquer momento. Deus deseja falar. Diga assim, Deus deseja falar. Deus quer falar através de nós, e Deus quer falar conosco.
Então entenda, a palavra de Deus naquele tempo era muito importante, porque não havia revelação sobrenatural. Por que não havia revelação sobrenatural? A Bíblia diz aí para trás, se você for lendo os 2 capítulos para trás, dos crimes de Ofni e Finéias. Ofni e Finéias eram sacerdotes, filhos do sacerdote Eli. A Bíblia diz que Eli já era velho, estava quase cego, cansado, gordo, pesado. E a Bíblia diz que os filhos deles corrompiam todas as coisas no altar, no templo do Senhor. Então Deus não vai falar através deles. Deus não vai falar nem com eles. Deus não fala com aquele que está vivendo em pecado. A revelação de Deus para aquele que está em pecado é só uma: arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. É essa a revelação de Deus. Se você está vivendo em pecado, não ache que a sua vida está bem. Se você está vivendo fora dos princípios de Deus, não pense que a sua vida está segura. Você pode estar na igreja, com a Bíblia debaixo do braço, cantando louvores, glorificando, sambando, dançando, fazendo o que você bem quer. Pode. Isto não significa nada para Deus, não vai atingir o coração de Deus, não vai alcançar o coração de Deus, se não houver arrependimento do seu pecado. A palavra de Deus diz que era assim que estava acontecendo, por isso que a palavra de Deus era muito importante. Vamos para o texto. A palavra de Deus diz assim: e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta, não havia revelação. Deixa eu perguntar uma coisa para você, querido. Deus não está mais falando com você? Deus não consegue mais falar com você? O que está acontecendo? Você acha que o problema é Deus? Você acha que o problema são as pessoas? Não, Deus não está falando com você, porque o problema é você. O problema é o seu pecado. O problema é porque você conhece a verdade, mas abandonou a verdade para viver em prostituição. Abandonou a verdade para viver em promiscuidade. Abandonou a verdade para viver na mentira. Abandonou a verdade para viver na devassidão. Abandonou a verdade para alterar os propósitos de Deus para a sua vida, porque os propósitos de Deus para a sua vida são bons, perfeitos e grandes e poderosos. Deus não vai falar com você. A única mensagem que Deus vai falar com você é a mensagem que você vai ouvir nessa noite. Hoje é noite de mudança, é noite de arrependimento, e se você quer que algo aconteça na sua vida, você precisa ouvir a mensagem de arrependimento de Deus, que Deus pede que você tenha. A palavra de Deus diz que não havia visão manifesta, porque Eli fazia vista grossa aos seus filhos, eles profanavam o altar, eles eram corruptos, havia corrupção. Aqui, na minha devocional dessa semana, eu escrevi algumas coisas. A casa de Eli estava em desordem moral e espiritual, o templo do Senhor estava sendo profanado, as ofertas estavam sendo roubadas, havia envolvimento dos sacerdotes, Ofni e Finéias em esquemas de corrupção. Eli, o pai, estava velho, cansado e quase cego, mas a maior cegueira de Eli era com relação aos seus filhos. Deus preparou um cenário de mudança com a vinda de Samuel. Deus nunca vai deixar apagar a chama do seu altar sem antes chamar a atenção. A Bíblia diz assim bem claro: Deus não fará nada sem antes comunicar os seus profetas.
Deus nunca fará algo sem antes comunicar aos seus profetas. Eu quero dizer algo para você nessa noite, meu querido, tão importante. Deus não trará um julgamento a você sem antes lhe dar uma oportunidade de arrependimento. E quando você vem à igreja, você vem numa situação tão séria. Sabe qual é a situação séria? Você não sabe qual mensagem vem, qual palavra vem. E é por isso que tem muita gente fugindo de igrejas sérias e indo para igrejas que não querem tocar em assunto de pecado, de compromisso, de fidelidade e de valores e princípios da palavra de Deus. Tem muita gente que vem para cá, começa a congregar com a gente, começa a ver que há muita seriedade naquilo que a gente fala, começa a ver que a gente não compactua com o pecado, e quando eles percebem que a coisa é séria demais, sabe o que eles fazem? Pastor, eu estou indo embora, tchau. E vai embora. As pessoas hoje estão procurando um lugar para dizer assim para os outros: aquele lá continua sendo crente, continua sendo temente a Deus. Nós estamos mais preocupados com a nossa reputação do que com o nosso coração. Nós temos preocupação com aquilo que vão dizer da gente. Qualquer coisinha, vamos sair da igreja. Queridos, a palavra de Deus, ela é muito séria. Deus não é Deus de brincadeira. E eu vou dizer uma coisa, estou sempre dizendo uma coisa, mais uma. Você não é insubstituível. Você não é a última cereja do bolo. Ofni e Finéias pensaram que eles eram a última cereja do bolo. Sabe o que Deus fez com eles? Riscou eles do mapa. Tudo que nós fizermos aqui, nós vamos colher aqui. A Bíblia diz que Deus enviou um homem à casa de Eli. E este homem, no capítulo 2, dá uma olhadinha aí, verso 27, não precisa olhar, é só olha a sua Bíblia, não precisa ler. A Bíblia diz que Deus trouxe uma profecia sobre a casa de Eli. E veio um homem de Deus, o homem de Deus, diga homem de Deus. Este homem de Deus disse a Eli: Eli, a sua casa está assim, 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 assim. Eli, olha, eu vou tirar a vida dos seus filhos. Eli, eu vou entrar com juízo. Deus não fará nada sem antes avisar. Deus manda o aviso, Deus manda o recado. Então quando você vem à igreja, você está lá vivendo no pecado. E vive do jeito que quer. Deus vai deixando. Eu penso que Deus é um Deus de laços de amor e cordas que se esticam. Laços de amor que Deus vai lá e joga e amarra e traz para Ele. A Bíblia diz sobre isso. Mas eu também penso que Deus é um Deus que tem cordas que se esticam. Esse laços de amor, Deus quer trazer você para Ele. Mas Deus dá corda, Deus dá corda, Deus dá oportunidades. E quando você vem e ouve uma mensagem dessa, só tem duas coisas que você tem que fazer: se arrepender, diga arrepender e arrepender. Então não tem outra alternativa. Porque se você não arrepender, Deus já mandou o recado, o que Ele vai fazer. Então vamos para o texto, senão eu fico só aqui. Sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, estando Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, diga, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. A palavra nessa noite é: antes que se apague a luz de Deus na sua vida.
No altar eu ia trazer o menorá e acabei esquecendo. Eu tenho lá na minha estante, que eu trouxe. E ele tem 7, é um castiçal que ele tem 7 lugares aonde se colocavam luzeiros, lamparinas. E haviam vários desses que iluminavam os serviços dos sacerdotes. Então os sacerdotes se locomoviam nesses lugares através das lâmpadas, que ficavam no castiçal, no candeeiro. E a Bíblia diz que antes que esta luz se apagasse, olha o que acontece. Antes que a luz se apagasse, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, templo do Senhor, arca de Deus é a presença de Deus, o templo de Deus é a sua vida. Pense comigo, nesta noite, antes que a luz do Senhor se apague, na sua vida, que você é o templo, porque a arca do Senhor, que a presença do Senhor está na sua vida. Olha o que Deus fala, não há mais revelação profética, não há mais relação manifesta, não há mais uma visão sobrenatural, então nos resta a palavra. Eu não estou dizendo que não há, eu estou dizendo que é escasso, e quando tem pecado, Deus não faz dessa forma, e aí nos resta a palavra. Estamos vivendo num tempo, irmãos, ou nos voltamos para a palavra, e olhamos a palavra, e o sobrenatural vai acontecer, ou, se queremos o sobrenatural, vamos perder os olhos de ver e de entender a palavra. E a Bíblia diz que a arca de Deus é a presença de Deus. Imagina só, o templo é você, a lâmpada do Senhor está acesa dentro de você, e antes que a lâmpada do Senhor se apague dentro de você, ali está a arca de Deus, a presença do Senhor. Olha o que o Senhor faz. O Senhor chamou a Samuel e ele disse: eis-me aqui. E correu Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamastes? Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi e se deitou, e o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamastes? Mas ele disse: não te chamei, eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia, diga Samuel, não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Deus está buscando um homem, Deus está buscando uma mulher, antes que a luz se apague. Deus está buscando alguém nessa noite, antes que a luz do templo se apague. Deus está dizendo: ei, eu estou falando. Mas talvez nós estamos como Samuel, por não conhecermos o Senhor, não termos ainda as visões sobrenaturais do Senhor, estamos como que tateando no escuro, porque a lâmpada está se apagando, não há mais visão manifesta, mas há a palavra que é importante, e nós temos que nos mover pela palavra. E aí então, olha o que está acontecendo. Ei, quem é que está me chamando? Quem é que está falando comigo? E aí então, olha a orientação que ele recebe. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: eis-me aqui, porque tu me chamastes. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo. Pelo que Eli disse a Samuel: vai te deitar, e se há de ser, diga para o seu irmão, se há de ser, que se te chamar, dirás: fala, Senhor, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor
Diga, então veio o Senhor. Oh! Não sei se você consegue ver. Eu não sei se você consegue olhar para as Escrituras e ver o que eu vejo. Eu não sei se você consegue olhar com os olhos e ver o que eu vejo. Nas 3 vezes Deus falou, Samuel. Na 4ª vez a palavra de Deus diz, e o Senhor veio. Irmãos, há uma mudança. Há uma mudança quando o nosso coração está pronto a ouvir a voz do Senhor. Por 3 vezes ele ouviu uma voz, Samuel, Samuel, Samuel. Então ele disse isso acontecer. Você diga, fala Senhor. Olha, irmãos, qual é a minha posição diante do Pai? Eu não sou o dono para dizer o que Ele tem que fazer. Não sou eu quem mando nele. Eu sou servo dele. Então, ele diz, a Bíblia diz que veio o Senhor. O Senhor veio. E olha só que coisa linda. Então veio o Senhor e ali esteve, diga para o seu irmão, ali esteve. Ah, queridos, você consegue entender? Está 2 cadeiras aqui. Está lá Samuel deitadinho, dormindo tranquilo. Mas na 4ª vez, Deus vem, se assenta. Posso dizer que Deus deitou com ele. Posso dizer que Deus entrou naquele quarto, naquele aposento. É mais do que uma visão manifesta. Eu posso dizer que foi uma teofania. Quando o filho desce à terra, quando o pai desce à terra. E ele sentou, e ele falou, Samuel, olha só a diferença. Samuel. Irmãos, este relacionamento, na 4ª vez, nós podemos notar na história da vida de Samuel. Samuel foi o melhor dos profetas. A Bíblia diz assim, então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, e disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra a casa de Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Deus já tinha mandado o recado. Começá-lo-ei, Deus está dizendo, começá-lo-ei e acabarei. Sabe o que Deus está dizendo? Sabe por quê? Porque não houve arrependimento. Ofni e Finéias foram chamados a atenção pelo seu pai. Não houve arrependimento. E agora Deus está buscando alguém para falar, com quem se relacionar. E ele vem e senta ali e diz, olha, sabe aquilo que eu mandei um homem de Deus? Olha, primeiro, diga assim, primeiro, Deus mandou um homem. Diga, Deus mandou um homem. Segundo, Deus veio em pessoa. Pergunta para o seu irmão, o que você está esperando? Diga assim para o seu irmão, o homem já veio. Ele está dizendo. Aponta para mim e diga, esse homem aqui, pode dizer. Aponta para mim e diga, é esse homem aí. Ele está dizendo hoje. O que mais você vai esperar na sua vida? Sabe, irmãos, por que as coisas não mudam na nossa vida? Porque a gente está brincando com Deus.
a gente acha que nunca Deus vai fazer. Agora, a primeira vez ele manda um homem, na segunda vez ele vem pessoalmente, e ele diz assim, a mensagem dele: o que eu comecei, eu vou acabar. E olha o que ele fala: porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Eli não repreendeu os seus filhos. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício nem com oferta de manjares. Verso 15: Samuel ficou deitado até pela manhã, então abriu a porta da casa da casa do Senhor. E aqui começa a mudar a história de Samuel. Verso 19: Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou de cair em terra. Sabe o que significa isso? Todas as palavras que Samuel comunicou como profeta aconteceram. Mas, e todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor, e continuou o Senhor a aparecer. Diga para o seu irmão: continuou o Senhor a aparecer. Diga: Deus veio novamente, várias vezes. Deus restabeleceu a visão manifesta. Irmãos, deixa eu dizer aqui, todos nós queremos dons, todos nós queremos coisas sobrenaturais acontecendo. Às vezes eu estou em algumas ministrações que coisas sobrenaturais acontecem, e eu olho para as pessoas assim, elas ficam estagnadas assim, né? E eu fico assim, como se algo tão normal, Deus está fazendo algo tão normal, mas para algumas pessoas é tão espetacular, é tão sobrenatural. Isso devia ser normal no nosso meio. A visão manifesta, a revelação, aquilo que vem de Deus, o sobrenatural, os dons sendo manifestos na igreja, isso devia ser natural. Deus falando. Agora, o que muitas vezes vemos, irmãos, são dons contaminados, pessoas querendo ser reconhecidas, exercendo alguns dons para dizer que é o que não é. Este era o exercício de Ofni e Finéias. Eles queriam mostrar o que não eram. E isto não pode inibir a revelação de Deus, não pode inibir o sobrenatural de Deus na igreja, não pode inibir as coisas sobrenaturais que Deus deseja fazer na igreja. Agora, diga para o seu irmão: tudo começa pela palavra, que é muito importante. Diga: eu não posso desprezar essa palavra. Deus está falando, Ele está procurando. Eu fiz alguns pontinhos para colocar nessa noite, eu gostaria de falar sobre eles. Eu queria dizer para você o seguinte, querido, que a importância do fogo ou das luzes que não podiam se apagar naquele altar, nada, Deus não vai permitir a sua lâmpada se apagar sem antes te dar um aviso. Deus está te dando um aviso. Para algumas pessoas aqui, Deus está dando um aviso. Irmão, vocês lembram que um dia que eu estava pregando, o Espírito Santo falou comigo que ele tinha uma mensagem para uma pessoa aqui? E de repente eu estava falando a mensagem, o Espírito Santo falou comigo que não era uma, era duas pessoas.
E aí no final do culto, as duas pessoas vieram me falar comigo. As duas pessoas tinham o mesmo nome. O mesmo nome. E as duas pessoas receberam o recado de Deus, a revelação de Deus que veio nesse altar. E eles não foram obedientes à revelação de Deus.
Deus não é Deus de brincadeira. Altar é lugar de consagração de vida. Nós queremos servir ao Senhor de qualquer forma. Deus não aceita com que eu sirva de qualquer forma. Eu tenho que servir ao Senhor com excelência de vida. Outro dia eu ouvi algo muito sério, de um pastor muito conceituado, de uma igreja muito grande na capital. E a palavra que era a seguinte: o líder da orquestra da igreja era casado e tinha relacionamentos homossexuais, e o pastor da igreja sabia e nunca tomou atitude para resolver isso. Sabe de quem que Deus vai cobrar? Não do líder da orquestra, Deus vai cobrar do pastor. Quem zela pelo altar, diga, quem zela pelo altar é o sacerdote. Nadab e Abiú entraram no templo servindo ao Senhor, diga, servindo ao Senhor. Mas eles estavam oferecendo fogo estranho. Sabe o que aconteceu? Foram queimados vivos. E o que eles tinham na mão queimou também. Muitas vezes nós queremos servir ao Senhor, até com dons contaminados, comprometendo aquilo que sai do altar. Muitas pessoas deixam a luz de Deus apagar em suas vidas, porque não estão servindo a Deus na excelência. Acabam caindo nas trevas, porque não andam como filhos da luz. A Bíblia diz, ou nós somos filhos da luz, ou nós somos filhos das trevas, somos filhos do diabo. A Bíblia diz, se somos da luz, devemos andar como filhos da luz. Nosso viver tem que ser como filhos da luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Antes que a lâmpada se apague, queridos, eu também preciso entender algo importante. Eu preciso, número 2, por favor, querido, obedecer a Deus. A Bíblia diz que correu Eli e disse, eis-me aqui. Correu Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamastes. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele foi e se deitou, tornou o Senhor a chamar Samuel. E ele se levantou, foi Eli e disse, eis-me aqui. Mas quando Eli disse para ele, Samuel, quando você ouvir a voz, diga, fala Senhor, porque o teu servo ouve. A segunda característica da vida de Samuel, que mantinha sempre iluminado, é a obediência, sua disposição em obedecer, em procurar o sacerdote Eli todas as vezes antes de fazer qualquer coisa. O próprio Samuel, quando se tornou sacerdote, ensinou assim: obedecer é melhor do que sacrificar. O obedecer é melhor do que sacrificar. Está em 1 Samuel 15, 22. Por causa de não obedecer, muitas pessoas sacrificam sua vida espiritual, caem em trevas. Isso acontece quando a pessoa não abre mão para obedecer a Deus, querem continuar no pecado. Antes de se apagar a luz, obedeça ao Senhor. A Bíblia relata no livro de Apocalipse, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Deus vai trazer uma mensagem. A prática das primeiras obras. Na verdade, o Senhor agiu mais uma vez com misericórdia, deu oportunidade à igreja que se consertasse. O Senhor nunca sentencia um juízo sem que haja chance de arrependimento.
Só quando acontece a negligência da admoestação de Deus, então Deus vem e entra com o seu juízo. E sabe qual é o seu juízo? A Bíblia diz assim, que Ele vai remover, diga remover, o candeeiro. Diga candeeiro é luz. Se não houver, diga se não houver arrependimento diante do pecado, Deus vai tirar a sua luz. Diga, querido, Deus vai tirar a sua luz de dentro de mim. É isso que vai acontecer. Olha o que diz o verso 5b: se não virei a ti, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Os crentes de Éfeso haviam abandonado a Deus, o Espírito Santo do Senhor. Aqueles cristãos perderam a motivação de servir a Deus. O seu amor para com o Senhor, que era em adoração a Ele, foi convertido em pecado. O pecado apaga a chama de amor, do amor de Deus em nossas vidas. E acabamos vivendo como crentes religiosos, conformados em servir a Deus por obrigação, mas não por amor. Éfeso havia deixado de se relacionar com Deus. Queridos, há uma palavra, eu quero falar por último agora, ouvir Deus, que acontece, que eu tenho que fazer antes que a luz se apague. Por favor, número 3, vamos dizer juntos, ouvir a voz de Deus. Fala, Senhor, diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então veio a palavra do Senhor, veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E ele disse, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. A terceira característica de Samuel, antes que a luz apagasse, ele ouviu o Senhor. Aquela voz mudou a sua vida. A partir daquele momento, ele se tornou um dos maiores profetas, iluminado o tempo inteiro. A Bíblia diz em João 8,12, falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue, diga, quem me segue, não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Onde é essa luz? Dentro do templo, que é a sua vida. Deus chamou Samuel pelo nome 3 vezes. Isso também acontece conosco. Diga assim, Deus nunca desiste de mim. Diga, se eu estou aqui nessa noite, agradeço a Deus, porque Ele continua falando, continua me chamando. A pergunta é, quantas vezes mais ainda Ele vai te chamar? Para terminar, a palavra de Deus diz, Mateus 25, por favor, para terminar, Mateus 25, quando nós não conseguimos enxergar o propósito de Deus, quando não há testemunho, quando não há unção, quando não há azeite, não há unção, quando não há unção, a lâmpada não se acende. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, diga 10 virgens, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Vamos continuar lendo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite, diga, não levaram azeite. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas, diga, junto com as lâmpadas. E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. É normal, na demora, cochilar e dormir. Deixa eu dizer algo, mais uma vez, para a gente terminar. Não retarda o Senhor a sua promessa. Está entendendo? Diga, está entendendo? Diga assim, você está cochilando?
Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Na espera, pode ser que você durma. E dormiram, continua. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Olha o que aconteceu. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Queridos, fazer um exercíciozinho aqui. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: sua lâmpada está se apagando? Diga assim para o seu irmão: você tem azeite? Diga: o noivo está chamando. Diga: o noivo está chegando. Diga: você tem azeite? Diga: ele está chegando. Agora eu vou fazer algo aqui. Faz o giro de 360 de vez em quando. Deixa eu falar o que significa isso aqui. Pergunta para mim: o que significa, pastor? Isto é uma representação da igreja hoje. As 10 virgens são a representação da igreja hoje. E agora vai começar a acusação no nosso meio. Ou vai começar a perscrutação no nosso meio. 50% dos que estão aqui vão ficar. 50% dos que estão aqui vão ficar. Eu não estou mentindo. Deus não permite nada na sua palavra que não seja para nos alertar daquilo que vai acontecer. Deus está mandando uma mensagem para nós nessa noite. E a mensagem que Ele está dizendo é: a igreja é representada por 10 virgens. 50% vão entrar com o noivo, e 50% vão ficar na terra. É o que Ele está dizendo. Deus está trazendo uma mensagem, e eu sou o homem para trazer essa mensagem ao seu coração. Ou nós nos acordamos do nosso sono, e levantamos os nossos olhos, e enchemos a nossa lamparina para que ela não se apague, ou nós vamos ficar. Isso é sério. É o recado de Deus. E não sou eu que vou lhe tirar, não sou eu que vou lhe excluir, não sou eu que vou fazer a seleção. Quem está fazendo a seleção é o Espírito Santo, que unge e que enche as lâmpadas de azeite. Como está a sua lâmpada? Ela está se apagando. Antes que a lâmpada se apague, o Senhor fala nesta igreja: ei, João, Marcos, Maria, ei, Marli, oh, Cleusa, eu estou chamando você. Mas se você disser nessa noite: fala, Senhor, porque o teu servo ouve, e na manhã, e logo de amanhã cedinho você levanta para abrir as portas. Diga: a porta do templo. Diga: a porta do templo. É o seu coração. Você vai abrir a porta do templo, e você vai sair, e você vai se expor como homem e mulher de Deus, e você vai deixar a luz brilhar, porque a luz de Jesus é para brilhar no meio das trevas. Deus está dizendo para você, meu querido, que o óleo está acabando. 50% vão ficar. Eu não quero nem que você olhe para o lado, que se você vai olhar para o lado, você vai perguntar: será que você vai ficar?
Mas olha para dentro de si, pergunta para si mesmo: será que eu tenho óleo suficiente? Será que eu tenho azeite suficiente? Oh Espírito Santo, me encha de azeite, me encha da tua graça nessa noite. Não deixe a luz se apagar na minha vida. Continua falando comigo, continua falando comigo. Eu quero a visão manifesta da revelação profunda do teu caráter na minha vida, Deus. Não deixe a luz se apagar, não deixe a luz se apagar. Queridos, eu quero que você feche os seus olhos agora. Eu não estou aqui para acusar você. Deus trouxe uma palavra à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso: arrepende-te, veja onde você caiu, volta à prática das primeiras obras. Está na hora de encher a sua lamparina de azeite, está na hora de encher. Precisa apagar as luzes para mim. Está na hora de deixar o Espírito Santo encher sua vida. Quero que você coloque o fundo musical para mim. Eu quero chamar você aqui na frente, que eu só tenho 5 minutos para terminar. Mas eu quero chamar você para um arrependimento nessa noite. Um arrependimento verdadeiro,